Olá, saudações rubro-negras. O programa de hoje tem como cenário o Centro de Artesanato de Pernambuco, localizado no bairro do Recife Antigo. Dá só uma olhada no que a gente preparou para você hoje. A história do mascote Léo, o leão que faz sucesso entre a torcida da Ilha do Retiro. Gostoso tudo. E uma figura que vai dar o que falar e o que ouvir, Zé do Rádio. No passado, brincadeira de criança. Hoje, modalidade esportiva levada a sério, futebol de mesa. A ideia do Departamento de Futebol de Mesa do Esporte, junto com a FEFUMEP, que é a nossa federação, é de divulgar o esporte em outras comunidades. Em dia de jogo de futebol na Ilha do Retiro, não só os artilheiros fazem a alegria da torcida. Em campo, uma figura que é a cara do esporte, literalmente. Vamos conhecer o mascote Léo. Este é o mascote Léo, que faz a alegria dos rubro-negros. Para contar a história dele, é preciso conhecer três caras: Humberto, Fábio e, bom, o outro eu revelo já. Humberto é chargista, trabalhou durante anos em jornais do Recife. É dele o desenho do atual mascote do clube. Ele recebeu a TV Esporte em casa, ou melhor, no bar montado na própria cozinha. Nos detalhes do ambiente dá para perceber que o coração é vermelho e preto. Humberto guarda com carinho um catálogo completo. São charges que ilustram parte da história do esporte. Além dos títulos do futebol, o leão está presente também em outras modalidades esportivas. Desse desenho do mascote, ele é uma representação do leão, da escultura do leão que está na frente do clube, que é uma escultura tradicional de uma fundição francesa do século XIX, e o clube absorveu como estrutura de representação do clube, e a partir dessa escultura eu fiz o desenho, e o desenho ganhou forma, e passou a ser o meu desenho, e como eu doei ao clube, passou o desenho a ser a imagem oficial do clube. O desenho de Humberto ganhou o concurso promovido pelo clube na ocasião do centenário, em 2005. A representação do leão é de guerreira, a própria história do esporte, a tradição do esporte sempre foi muito aguerrida em função de todas as dificuldades, e o leão representa muito bem isso. E, na verdade, o que eu fiz com o desenho é mostrar essa força, essa garra, que quem conhece a torcida do esporte sabe o que representa o time quando entra em campo. E os jogadores sentem isso, de qualquer modalidade esportiva, sabe que a torcida do esporte é isso, é o que o leão representa, né? Imagine você que gosta de desenhar, que faz um desenho, e a partir do momento que seu desenho é referendado como um símbolo do clube, como torcedor a gente tem que só agradecer. O clube resolveu tirar o desenho do papel e fazer um mascote que interagisse com a torcida. Coube a Humberto a missão de fazer o molde da escultura. A peça de gesso tem um lugar especial em um dos quartos da casa dele. Era preciso mais para tirar Léo do papel, do gesso. É aí que entra o trabalho do artista plástico Fábio Caio. Junto com a irmã Nelma, ele fez a fantasia e a máscara do leão. O leão é um símbolo forte, né? E representa o esporte. E para nós, sabemos a importância do boneco, porque ele é a materialização, né, de uma ideia, de um sentimento. E para a gente foi um trabalho desafiador e que a gente colocou bastante empenho para que o resultado fosse o melhor possível. Papel machê, cola, espuma e pelúcia foram usados na confecção da fantasia. Os olhos foram feitos com um material, no mínimo, inusitado. O olho a gente usou uma bola usada para trabalhos fisioterápicos, né? Encontramos numa loja de fisioterapia, que precisava ser um material flexível, mas ao mesmo tempo com a resistência, né? Para seguir o mesmo padrão que foi desenhado pelo Humberto, e que se encaixou perfeitamente. Depois de uma grande pesquisa em todo tipo de material que a gente possa imaginar, a gente sabia que precisava ser algo plástico,
né? Mas aí conseguimos. Na estrutura da cabeça, Fábio instalou um capacete de ciclista. Tudo para facilitar a vida de quem vai carregar nos ombros 5 quilos a mais. A abertura da boca é justamente para ajudar na visualização, né? Porque a pessoa que está manipulando esse boneco vai ter tem uma visão muito limitada. Então ele vê pelos olhos realmente, e a boca ajuda na ventilação, na circulação de ar, bem como da visualização do chão, né? Porque ele tem uma certa, ele não vai ver esse chão pelos olhos, ele vai ver por essa abertura na boca. A fantasia tem ainda a cauda, as garras. Nas patas traseiras, um enchimento de espuma para passar a ideia de robustez. Dá para imaginar o calor que faz aí dentro. Mas quem é que veste essa roupa? Eu sei que tem muita gente curiosa para saber quem é que veste essa fantasia, mas isso eu conto daqui a pouco, porque agora a gente vai falar de algo que fez parte da infância de muita gente nas décadas de 70, 80 e até o comecinho de 90, o futebol de mesa. Para uma turma de torcedores do esporte, a brincadeira de criança é coisa séria, modalidade esportiva praticada até hoje por adultos. O Campo da Ilha do Retiro e o Campo da Ilha do Retiro. Proporções diferentes para uma paixão igualmente grandiosa. A história de Pedro é só uma das declarações de amor pelo esporte. Quando o clube foi campeão da Copa do Brasil em 2008, Pedro encomendou um jogo de botão com todo o time que conquistou a taça. E eu mandei fazer um time em São Paulo, né, e passei para a pessoa toda a escalação do time da época. Número de camisa, nome do jogador. E o time chegou, né? Eu paguei, a pessoa fez o time chegou. Depois que o time chegou, eu notei a falta de Romerito, tá? Porque Romerito ele não jogou a final. Romerito, na época, ele teve um problema com uma liberação do Goiás, e se não me falha a memória, ele jogou só até as quartas de final. Ele não jogou nem semifinal, nem final. E eu fiquei maluco, eu disse, poxa, o time da Copa do Brasil sem um dos principais jogadores, ou o principal jogador da época. E eu liguei para a pessoa lá em São Paulo, né? Pedi, faltou um botão, eu preciso fazer Romerito. Ele disse, eu não faço um botão só. Eu disse, como é que a gente pode resolver esse problema? Porque eu não posso ficar com o time da Copa do Brasil do Esporte sem Romerito. Aí ele fez, olha, infelizmente tu vai ter que pagar o preço praticamente de um time, porque tem o frete, tem tudo. Mas a paixão pelo esporte não tem limite. Eu mandei fazer o pagamento só de um botão, recebi só um botão em casa, que foi o botão de Romerito. E hoje ele está na camisa 10 do meu time guardado, e é recordação daquela época de 2008. E cada um marca a sua paixão pelo futebol de um jeito bem peculiar. O goleiro Castilho, conhecido como milagreiro pelas defesas inesperadas no Fluminense e na seleção brasileira, foi eternizado por Nando com esta peça que ele mandou confeccionar para o seu time. Não existe em Pernambuco alguém que produza as peças, e os atletas do Esporte Clube do Recife costumam mesmo arcar com o custo das encomendas fora da região Nordeste. Para ser um botoneiro, eles gastam em média R$100 por um time com 12 botões e 2 goleiros. O difícil é esses esportistas se contentarem com um só time. Alexandre tem mais de 50 na sua coleção. E para ser botoneiro também é preciso seguir alguns mandamentos. Primeiro, não limpar nunca o botão do próximo. Não dá dica de como você limpa o seu. Ou seja, deixe o adversário se enforcar com a sua própria corda. Segundo mandamento. Limpe o seu time. Veja se o campo está em condição adequada para uma boa partida. Nunca esqueça de levar a sua flanelinha com a cerinha de carnaúba. Por quê? Porque você, limpando bem o seu botão, fica muito mais fácil de desenvolver uma partida e conseguir a vitória, que é o seu objetivo. Terceiro mandamento. Fazer amigos. Porque o futebol de mesa preconiza que o futebol de mesa tem que você ter um bom relacionamento. O adversário é só na hora da partida. Antes e depois, não existe isso. Além de coordenar o Departamento de Futebol de Mesa do Esporte Clube, Alexandre é presidente da Federação de Futebol de Mesa de Pernambuco. O que começou como uma brincadeira de criança para a maioria dos jogadores, já é reconhecido como esporte pelo Ministério dos Esportes desde 88. Mas ainda não é olímpico. E o desafio maior da federação agora é resgatar o prazer pela modalidade que não está tendo mais lugar na nova geração de crianças antenadas com o mundo digital.
videogame, televisão, computadores, tirou totalmente do foco do futebol de mesa. Agora meu netinho eu estou trazendo para cá. A ideia do Departamento de Futebol de Mesa do Esporte, junto com a FEFUMEP, que é a nossa federação, é de divulgar o esporte em outras comunidades. Ou seja, a gente vai tentar diminuir a faixa etária das pessoas que praticam futebol de mesa hoje. Como a gente pretende fazer isso? A gente pretende fazer isso divulgando o nosso esporte em comunidades. Aqui junto da Ilha do Retiro, nós temos uma comunidade carente, que aqui a gente está disponibilizando a sala para que se faça uma escolinha. Existe um projeto junto à Prefeitura da cidade do Recife, que é para divulgar o futebol de mesa também nas escolas municipais, para alunos de até 12 anos, porque a ideia nossa é tirar a criança da frente do computador hoje, da frente dos videogames, para que ela venha praticar um esporte mais lúdico. É, um grande desafio mesmo. Hoje, Pernambuco tem 100 atletas federados, enquanto estados como São Paulo, considerado uma referência no esporte, não tem menos de 3.000 inscritos. No Clube do Esporte são 18 atletas. Entre os títulos conquistados estão a Copa Pernambuco deste ano, os pernambucanos de 2012, 2011 e 2010. Eles também têm o título de campeão do Nordeste nos anos de 2010 e 2012. Alexandre Pentinho já disputou o Mundial no ano passado no Rio de Janeiro, 2 Copas do Brasil e um Brasileiro em 2010. Por que esse nome? A resposta está no campo. Foi em 2009, lá na Associação Pernambucana de Futebol de Mesa, me colocaram o apelido de Alexandre Pentinho e pegou de uma maneira que todo mundo no Brasil, no meio do botão, me conhece como Pentinho. Eu já disputei Campeonato Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil e todo mundo, cadê o cara do Pente, não sei o quê, e fica nisso. E com essa regra 12 toques, essa bolinha redonda de feltro, eu consigo jogar com pente. Outras regras eu jogo com palheta, mas essa especificamente eu jogo com pente. É melhor? Eu acho melhor. Precisão, toque de bola, você consegue pegar bolas mais longas, entendeu? Com mais precisão, é bem melhor. Aqui também é preciso muito preparo para entrar em campo e isso inclui um kit básico de limpeza, paciência e concentração. O botonista que não limpa o seu time antes de começar uma partida, ele já entra em campo perdendo, porque o botão vai emperrar. O botão não vai render, como se fosse um jogador que não se concentrou para uma partida de futebol e vai jogar, ele não vai render em campo, não vai correr, vai ficar cansado. O botão funciona da mesma forma. Ele vai ficar emperrando porque você não limpou. Dizem que recordar é viver, e no futebol não é diferente. Numa loja especializada em uniformes retrô, as glórias do passado rubro-negro ditam moda. Mais do que peças de vestiário esportivo, aqui se vende um pouco da história de vários clubes do Brasil e do mundo. O negócio começou por acaso, a partir da coleção particular desse publicitário e fotógrafo, que hoje atua como empresário. Eu sou colecionador de camisa e todo mundo queria comprar a camisa que eu vestia. E a partir desse momento eu vi a possibilidade de construir um negócio através dessa paixão. E como é que vocês fazem essa pesquisa, baseada em que informações? A base de pesquisa são os jogadores antigos e são os clubes. A gente tem acesso para adquirir informações como fotos, revistas e até mesmo as camisas da época. O tecido a gente tenta ser o mais fiel possível. Tem camisa que o tecido era igual ao tecido da época. Em média, são vendidas 500 camisas por mês. Preços que variam de R$ 90 a R$ 130. E nessas prateleiras, que podem ser consideradas galerias, não poderia faltar o Leão da Ilha do Retiro. Os modelos contam boa parte da história e da evolução dos mantos do clube. Não é à toa que são as mais vendidas. E agora a gente vai fazer uma viagem pelo túnel do tempo da história do esporte. Quem vai conduzir a gente é o Rodrigo, mostrando cada uma dessas camisas aqui. Rodrigo, essa aqui foi a primeira. Eu estou observando que o leão ainda não fazia parte dos símbolos do clube, não é? Isso mesmo. A história do esporte se confunde com a história do futebol pernambucano. O fundador do esporte, o Guilherme Aquino, ele foi estudar na Inglaterra, como muitos pernambucanos, muitos filhos de fazendeiros, e se apaixonou pelo futebol. Quando voltou, tentou implementar o futebol nos 2 clubes já existentes aqui, que eram o Internacional e o Náutico, e não obteve sucesso nenhum dos 2, fundando então o esporte no dia 13 de maio de 1905. Eita, essa é branca. Eita, essa é a polêmica. Essa é a primeira camisa branca do esporte. Ela é cheia de polêmica.
Essa camisa ela tem essa lista na diagonal por conta de um técnico argentino que veio treinar o Sport, que ele tinha a superstição de que para ser campeão o Sport tinha que jogar com a camisa branca e com listas na diagonais, o que deu certo, né? Semelhante ao River Plate, ele treinava essa equipe lá na Argentina. Ele treinava o River Plate na Argentina. A camisa do cinquentenário, usada em 1955, também é bastante procurada. Na época, o Sport fez uma excursão pela Europa. Nesse ano, o Sport conquistou todos os títulos em que disputou, não só no futebol, mas também no remo, no basquete, no vôlei. A gente fez uma homenagem ao maior artilheiro do Sport até hoje, colocando o número dele, número 7, que é o Traçaia. Em 1975, a gola em V era tendência na moda. O Sport estava há 12 anos sem conquistar um título estadual. Nesse ano, ele investiu pesado e trouxe uma figura, no mínimo, carismática, no mínimo curiosa. E a gente fez essa homenagem aqui para ele, que é o Dadá Maravilha, o Dario Peito de Aço. E as mais procuradas, as de 1987 e 1988. A primeira do título de campeão brasileiro da Série A e a outra que marcou a primeira participação do Sport na Libertadores da América. O forte do Sport de 87 não era um jogador especial, era sim um elenco. O Sport ele foi reforçando porque ele perdeu o título do estadual, tá certo, de 87 em casa e para o maior rival. E se pensava que seria um ano perdido para o Sport. Essa é a maior prova de que o Sport foi o campeão de 87, foi que ele teve a justiça de disputar a Libertadores de 88. A gente, inclusive, fez uma homenagem ao Marco Antônio, que foi o rapaz que fez o gol de título, que ele deu uma cabeçada que parecia um chute do título de 87. E o Sport também foi campeão em 88 do Pernambucano, tá? Retomou a hegemonia do futebol pernambucano e disputou a Libertadores. Essa camisa é bem legal porque ela já vem com a estrelazinha de campeão brasileiro, uma estrela que é única aqui em Pernambuco, né? Veja no próximo bloco uma lenda viva da torcida do Sport. Vamos conhecer Zé do Rádio. Show de prêmios dos biscoitos Confiança. Você agora pode ganhar toda sexta-feira um fogão e uma cesta de... E ainda, o ator que dá alma ao mascote do clube. O Centro de Artesanato de Pernambuco recebe, em média, 10 mil visitantes por mês, metade vinda do próprio Recife, mas o lugar vem se transformando numa atração turística também para quem vem de fora. Quando se fala da torcida do Sport, uma voz faz diferença na multidão. Aliás, uma voz não, um rádio. A repórter Paula Salazar conta pra gente agora a história de um torcedor e do seu companheiro inseparável. Com vocês, Zé do Rádio. E olha só, Daniel, pra gente ver o quanto esse personagem do futebol é conhecido dos torcedores pernambucanos, independente do clube a que eles pertencem, a gente veio aqui pro centro da cidade fazer um teste. Vamos conferir? Fomos às ruas do Recife para provar que ele é mesmo a figura popular do nosso estado. Ivaldo Firmino dos Santos. Você conhece? Não. Não conheço. Não. Nunca ouviu falar? Não. Você sabe quem é Ivaldo Firmino dos Santos? Não, sei não. Olá, boa tarde, com licença. A senhora conhece Ivaldo Firmino dos Santos? Não. Epa, para, volta tudo. Daniel, não deu certo não, né? Na verdade, o Ivaldo Firmino dos Santos é o Zé do Rádio. Então, vamos tentar de outra forma? Já ouvi falar, mas não conheço. Conheço. Quem é Zé do Rádio? É o torcedor do Sport. Zé do Rádio é um ilustre torcedor do Sport. Já ouviu falar em Zé do Rádio? Ah, claro, isso aí... Quem não conhecer Zé do Rádio não é pernambucano, né? Ele é torcedor do Sport.
torcedor fica com o radinho, um senhor já de idade, eu sei quem é. Não há como separar a história do esporte da vida de Zé do Rádio. Ele é um símbolo da Ilha do Retiro, uma figura folclórica de Pernambuco que já se transformou em personagem do esporte pernambucano, com direito a boneco gigante no nosso carnaval. Em um bate-papo com a nossa equipe na casa dele, Zé do Rádio, que é transplantado do coração há 11 anos, nos recebeu vestindo a camisa da campanha de doação de órgãos criada pelo Esporte Clube. Nos apresentou seu quartinho de recordações, lugar onde ele guarda fotos com personalidades, momentos inesquecíveis ao lado do clube que tanto ama. E, claro, o certificado de torcedor mais chato do Brasil, título que recebeu do técnico Zagallo. Foi quando o Zagallo esteve aqui, há uns 2 anos atrás, ele pediu para baixar o rádio, eu coloquei o rádio no chão. Aí eu disse a ele, Zagallo, a paz certa, não é baixo o rádio, diminuiu o volume. Aí começou a gozação e fizeram a pergunta a Zagallo, onde é que existia a torcida pior? Um disse que era em Minas Gerais, outro disse que era em Salvador. Aí foi quando o Jorge Lobo Zagallo disse, é porque você não conhece o Recife. Tem um cidadão que tem um rádio desse tamanho, que ele incomoda você dar orientações. Eu sou muito orgulhoso em ser o torcedor mais chato do Brasil. Tinha um cara que pegava um rádio enorme, né? Porque normalmente você bota o radinho, escuta, né? Não, mas ele ficava ali atrás e com esse rádio, né? O apelido dado por Zagallo tornou o Zé do Rádio torcedor símbolo do esporte. O técnico fica aqui. Quando eu começo a botar o volume, ele sai. Vai para uma área restrita a ele, mas com tudo isso o volume incomoda. Título que também contribuiu para popularizar a imagem do torcedor do esporte, sempre recebido com carinho pela torcida. Esse rádio agora é meu, esse rádio agora é meu. O rádio, símbolo deste torcedor, é cuidado com muito carinho. Show de prêmios dos biscoitos Confiança. Você agora pode ganhar toda sexta-feira um fogão e uma cesta de... E quando perguntamos o tamanho do amor que ele tem pelo esporte, o militar aposentado é enfático. Zé, o que você sente pelo esporte? Olha, pelo esporte, tudo. Ele tem nome de lutador de UFC, mas quando veste a fantasia se transforma em simplesmente Léo. Chegou a hora de conhecer o cara que dá alma ao mascote do clube. Ele chega despercebido na Ilha do Retiro e logo se mistura à multidão da torcida do esporte. Em dia de jogo, um ritual: buscar a fantasia, que não é nada leve, checar se está tudo certo e seguir para vesti-la. No caminho, a criançada percebe logo quem é ele. Léo. E olha que se transformar em Léo não é tarefa fácil. Haja roupa e espuma. O mascote fez a estreia no esporte não em campo, mas no palco. Léo nasceu no teatro. Eu fazia na peça um personagem, que era um leão, que infernizava a vida da Tricolor, que era casada com o rubro-negro. E aí gostaram do leão em campo, quiseram, na peça, né, quiseram jogar para o campo. E aí, até hoje, estamos comemorando, né? Já são 6 anos de mascote e é muito bom. Daí para os gramados e para os braços da torcida foi um pulo. A mulherada não perde a chance de tirar uma foto com ele. Eu acho ele lindo, porque é do esporte. Tudo do esporte é maravilhoso. E esse leão aí, é pé quente? É demais. Quando ele não vem, a gente fica triste. Não, ele é fantástico. Há quem não se contente com um simples abraço e caia de boca no leão. Esse leão beija bem? Muito, sendo do esporte ainda é melhor ainda. Do leão, assim, ó. Gostoso tudo. É paixão rubro-negra. Cada dia eu tô me apaixonando mais. Eu tô começando a vir. Peraí, deixa eu dar mais um beijo nele. Ele é lindo. Ele é muito fofo. Tinha que ser daqui do Esporte Clube do Recife. Final de jogo, enquanto a torcida comemora lá nas arquibancadas, nós trouxemos o Léo aqui para fora porque chegou o momento de mostrar a cara de quem dá a alma ao mascote do esporte.
Esse aqui é o Anderson Silva, que não é o lutador, mas o ator que interpreta o papel de mascote. Anderson, tudo bem? Beleza. E aí, como é que é esse desafio de dar alma ao mascote do esporte? Bom, é uma grande responsabilidade, né? Porque nós estamos lidando com uma das maiores torcidas do país. E aqui ferve, né? Euforia, sensação muito boa. Agora o pessoal te chama de Léo, de Anderson. Como é que fica a tua cabeça? Não se confunde, não? Bom, já no início eu ficava meio agoniado, né? Só que já deu até para entender a situação, porque quando chega aqui, alguns que já conhecem olham para mim e identificam o personagem. E aí vivem me chamando de Léo. Até os presidentes às vezes me chamam de Léo, né? E eu já aceito normalmente. Apesar de que Léo é o nosso mascote, é o leão e não eu, né? Você une a sua profissão ao time de coração, né? É um trabalho que todo mundo queria. Com certeza, né? Nada melhor do que trabalhar no clube que você torce e fazendo o que você gosta, né? Grande Léo, provando que além de mascote é conquistador. O programa de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau!